Eu acho que eu já me dirigi praticamente à totalidade de vocês, na verdade aqui dentro, com certeza, a todos. Gostaria de agradecer ao Gevaer, a ideia, né, da realização desse evento, de ter levado à frente mais uma vez, a presença de todos aqui presentes, dos conferencistas internacionais que vieram abrilhantar esse evento, a Mônica, uma amiga e irmã, né, eu tenho uma irmã de sangue, mas essa aqui é tão irmã minha, com certeza, como a minha irmã Ivone. Nós vamos apresentar um trabalho hoje que é totalmente diferente das propostas a nível de conferências que nós temos feito no Rio, em São Paulo, por esse Brasil afora. Normalmente, eu tenho preferido aprofundar em cada conferência uma temática. E nos últimos eventos, principalmente nos 2 últimos anos, eu tenho optado ou por apresentar de maneira detalhada meu trabalho sobre as imagens espaciais que estão sendo postadas principalmente pela Agência Espacial Americana, NASA, onde encontramos, junto com outros colegas do exterior, numa investigação extremamente importante, todos aqueles sinais da presença alienígena na Lua, Marte e outros pontos do Sistema Solar, né? E, por outro lado, o segundo tipo de trabalho que temos procurado realizar é aquele que muitos de vocês já conhecem, pelo menos a nível de proposta, que visa responder o que existe por trás do fenômeno UFO. Quais seriam as intenções desses objetos? Qual seria, na verdade, a realidade em termos de interação de alguma dessas raças com a nossa humanidade? E, enfim, dizer se o fenômeno, em termos gerais, ou pelo menos majoritários, seria positivo ou não. Hoje, pela primeira vez, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Por quê? Porque o Gevaer me pediu para colocar para vocês um trabalho em que a gente definisse 2 pontos. O que está acontecendo de mais importante dentro do fenômeno UFO, que deveria justamente apresentar uma visão se nós estamos ou não caminhando para uma espécie de contato final. E, por outro lado, a necessidade, justamente a nível de cada um de vocês, que falaram para o público aqui presente, já tentou fazer, ou seja, a necessidade total do fim do acobertamento. Nós temos 76 telas para usarmos como roteiro, né, e 50 minutos para apresentá-las. Algumas imagens vão ser passadas rapidamente, porque são simplesmente para balizar determinado tipo de informação. Mas uma coisa que eu tenho que fazer, e eu costumo fazer cada vez mais com mais frequência, é o seguinte: em ufologia, né, já que todos vocês devem frequentar com frequência a internet, nós temos que fazer aquilo que um outro colega nosso, um irmão nosso, que hoje infelizmente não está mais conosco, o Claudeir Corvo, frisava sempre. Temos que nos basear não em um fato, mas em fatos. Ou pelo menos dentro daquilo que nós poderíamos interpretar como fatos. O que ele quis dizer com isso? Que é necessário que determinadas informações, determinadas conclusões, sejam lá de onde tiverem vindo, tenham se repetido várias vezes em várias partes do planeta, dentro do fenômeno UFO, para que a gente possa, aí sim, considerar isso como um caminho em direção a uma explicação do que existe por trás do fenômeno UFO. Então, vocês vão ver aqui nessa apresentação, que a gente vai ter que correr um pouquinho, infelizmente, mas está tudo bem, a gente vai fazer dentro da proposta de tempo que nos foi oferecida, e eu agradeço o tempo oferecido. Vamos mostrar justamente algumas coisas que são fatos e que estão acontecendo de maneira recorrente, dentro da nossa ufologia, dentro da presença dessas naves e das suas tripulações. Eu resolvi incluir essa imagem bastante antiga para que vocês entendam o que eu vou falar exatamente no final da conferência, né? Algumas horas atrás, uma pessoa me perguntou, próximo ao restaurante onde eu fui almoçar agora há pouco, se esses 6 não poderiam se aproximar de maneira definitiva, se eu não concordava que está faltando isso, né? Eu coloquei para ele rapidamente, ele teve que viajar, não está assistindo a palestra, infelizmente, a seguinte ideia, que para que eles, e isso eu considero um dos fatos da ufologia, pelo menos para mim e outros colegas, para que essa aproximação definitiva aconteça, para que eles se manifestem de maneira definitiva, não de maneira pontual hoje no Rio de Janeiro ou amanhã na capital americana, é necessário o quê? É necessário que a humanidade esteja num nível de consciência e de preparação para receber esse tipo de aproximação definitiva e não simplesmente acabar a partir de um contato desse por se perder de vez em meio a um processo de perplexidade, eu diria até de pânico. Então eu coloco para vocês, às vezes as pessoas me perguntam, o que eu posso fazer para facilitar esse momento?
Vocês podem sair hoje daqui, depois desse evento memorável, e comentar com cada amigo, com cada colega de trabalho, em termos familiares, o que vocês viram e o que vocês pensam dessa realidade. Cada um de vocês aqui presentes é tão responsável pela chegada do contato final quanto qualquer um de nós que está ocupando aqui à frente os microfones. Por que eu coloquei essa imagem? Porque é um exemplo. É uma foto bastante antiga, foi feito um filme também nessa oportunidade. Ela foi obtida no dia 26 de fevereiro de 1942, sobre a cidade, a partir, melhor dizendo, da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Época da Segunda Guerra Mundial. Surgiu um objeto não identificado, que foi focado pelos holofotes anti-aeronaves que vocês estão vendo aí, né, que estavam postados à volta dessa cidade americana, com o objetivo justamente de facilitar o tiro das baterias antiaéreas do exército americano postado à volta da capital americana, porque eles temiam um ataque ao continente por parte dos japoneses. O que aconteceu nessa data, nessa noite? Esse objeto passou lentamente sobre a cidade que eu citei, norte-americana, uma das principais cidades daquela nação, e ele foi bombardeado por cerca de mais de 30 minutos, com todo o poderio de fogo do exército americano. Não reagiu ao ataque, reparem bem. E nem demonstrou qualquer tipo de dano também, até que depois ele lentamente se afastou e se dirigiu para longe justamente da própria cidade que eu fiz menção. Vamos ver a próxima imagem, para que não reste dúvida do que foi justamente bombardeado. Nós apenas reduzimos a luz. Era um objeto gigantesco de forma discoidal. Uma das razões dos fenômenos UFO e de quem está por trás não poder se aproximar mais da humanidade, não ter feito isso antes, é por conta de casos desse tipo. Ou vocês acham que sobre território americano acontecia o que até recentemente, quando esses objetos apareciam sobre grandes centros? O que aconteceria se eles aparecessem dessa maneira em todas as cidades hoje em dia? Perceberam? Vamos lá. Aqui em negativo, a mesma imagem, para que não reste dúvida justamente da forma do objeto. As esferas ali à volta do objeto são as detonações da munição disparada contra o UFO. Né? Pessoas morreram nessa noite, porque o bombardeio jogado para o céu contra o objeto acabou voltando e matando pessoas que estavam em pânico embaixo desse acontecimento. Esse é o verdadeiro iniciar do acobertamento nos Estados Unidos. 5 anos antes do caso Roswell, o exército americano e as autoridades americanas deram progressivamente várias explicações de aviões japoneses, estão vendo algum avião japonês aí? Né? Até um balão meteorológico. Isso pegou muito mal. Por quê? Porque todo o poderio do exército americano, se não conseguiu, depois de mais de 30 minutos de bombardeio, derrubar um simples balão meteorológico, essa nação estava mal para se defender dos japoneses, com toda certeza. Né? O que a gente pode afirmar, e aí eu não vou não vou medir as palavras, até porque vocês estão aqui presentes nesse momento para ouvir aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, e cheguei depois de 35 anos dedicado exclusivamente ao fenômeno UFO como investigador, está acontecendo, e na verdade já vinha acontecendo desde os primeiros anos da chamada Era Moderna dos Exploradores. Eu não tenho a menor dúvida que, na época do caso Roswell, teve início um grande processo de preparação da nossa humanidade para o dia desse encontro definitivo. Agora, esse processo aparentemente teve início com demonstrações bastante objetivas e em larga escala sobre grandes cidades, sobre grandes centros e principalmente sobre bases militares das Forças Armadas de várias nações. No Brasil nós tivemos início em 54, ao primeiro inquérito confidencial sobre objetos aéreos não identificados. Por quê? Porque aconteceu uma onda ufológica gigantesca, de norte a sul, de este a oeste, em que, muitas vezes, formações de UFOs pairaram sobre grandes cidades. Aqui vocês têm apenas 4 casos, ou bases militares. Houve o caso da base da Força Aérea de Gravataí, no dia 24 de outubro, quando os militares ficaram deitados na pista, para pouso e decolagem da própria base, com binóculos, observando vários UFOs sobrevoando ou pairando sobre os próprios militares, numa demonstração inequívoca de que eles queriam se mostrar justamente para as nossas autoridades militares. Logo depois, em 6 de dezembro, nós tivemos uma formação de UFOs sobre a base da Força Aérea em São Paulo, na capital, o chamado Campo de Marte. Né?
Terceiro caso, Campinas, uma outra formação de UFOs, 13 de dezembro. Curitiba, Paraná, 14 de dezembro. UFOs em pleno dia se aproximaram até cerca de 50 a 100 metros dos prédios do centro da cidade, da capital do estado do Paraná. Quantos de vocês aqui ouviram falar desses fatos? Praticamente ninguém. Tá? Outro caso, Palácio Presidencial do Catete, no Rio de Janeiro. Apareceram sobre a residência do então presidente da República na época. E a guarda do presidencial foi a principal testemunha desse fato. Isso apenas no ano de 54. Ou seja, alguém precisaria de provas em 54, depois desses casos, para aceitar-se o fenômeno de forma definitiva? Já nos primeiros anos da chamada Era Moderna dos Exploradores, né? Vamos lá, aqui vocês têm uma das fotos batidas por volta de meio-dia do dia 14 de dezembro sobre a capital do estado do Paraná. Isso foi página inteira em vários jornais do estado do Paraná. E foram casos, não só esse, mas os anteriores, estudados por quem? Diretamente pela Força Aérea Brasileira. Dado importante, poucos meses depois desses fatos, houve uma conferência de imprensa no Rio de Janeiro, em que os próprios militares da Força Aérea abriram o jogo e afirmaram que essas coisas estavam acontecendo. O que existe muitas vezes, infelizmente, é uma memória fraca da nossa própria sociedade. A gente chega à conclusão que é necessário, praticamente, nós temos um avistamento, um disco voador para cada habitante da Terra. E isso não vai acontecer. Tá? Outro caso, uma demonstração também inequívoca dessa presença para a Marinha Brasileira, que até agora, como foi colocado várias vezes no evento, não tem colaborado com a nossa campanha. Eu tive a chance de, poucos anos antes da morte desse militar, capitão de mar e guerra, João Maria Romariz, de recolher e gravar em vídeo um depoimento surpreendente. Ele, num comando de uma embarcação da Marinha Brasileira, que trafegava pelo Rio Paraguai, aqui perto de nós, teve contatos com UFOs ao longo de quase 1 hora. Esses objetos, antes distantes, periodicamente e de maneira sequencial e individualizada, se aproximavam até parar por cima da embarcação. Quando eles chegaram em Porto Murtinho com a embarcação, eles souberam que essa formação de UFOs antes já tinha sobrevoado a própria região de Porto Murtinho. Prontamente ele foi no dia seguinte convocado para voltar para o Rio de Janeiro e deu, segundo ele, um depoimento detalhado para quem? Para o Serviço Secreto da Armada, da Marinha Brasileira. E ele me deu autorização para divulgar o caso dele com o nome plenamente. Esse foi um dos casos que nós pedimos à Marinha a divulgação e até hoje não tivemos respostas. Agora, outro aspecto importantíssimo que aí está ligado a esse trabalho específico que eu tenho feito sobre as imagens espaciais, que agora estão liberadas. Agora estão liberadas. A NASA não se compromete nem quer explicar o que vocês vão ver em alguma dessas fotos, mas, como o acobertamento também por parte da NASA começou a ser retirado, e já foi retirado, na verdade, pela metade, a gente pode ver hoje centenas e centenas de evidências nas fotos da NASA, de várias missões tripuladas ou não, que demonstram claramente para nós o quê? Que os seres que estão por trás do fenômeno UFO que atua aqui na Terra, que atuam aqui na Terra, estão espalhados e até estabelecidos na forma de instalações operacionais, ou seja, em bases, pelo sistema solar inteiro. A NASA, evidentemente, não confirma essa minha declaração, mas as imagens que serviram para eu falar isso para vocês agora, podem ser acessadas em mais de uma dezena de sites atualmente. Aqui vocês têm, por exemplo, o cabeçalho de um dos sites da NASA, onde eu realizo essas pesquisas na atualidade, o site do Instituto Lunar e Planetário da NASA. Esse é provavelmente o primeiro UFO a ser fotografado na Lua, a partir da órbita lunar, a partir da missão Lunar Orbiter 1, que foi um projeto de exploração lunar, não tripulado, da NASA, que visava preparar os futuros voos tripulados do projeto Apollo. Esse objeto, segundo os cálculos, tem mais de 100 metros no seu eixo maior. E ali vocês têm, inclusive, um número para acesso no site que vocês estão vendo o nome em cima ali. O que vocês estão vendo aqui? É a capa de um compêndio científico liberado para o meio científico pela própria NASA, produzido por ela mesma, esse compêndio, que revela que desde o ano 1500
fenômenos inusitados vinham sendo observados até a olho nu a partir da Terra. E quando a era telescópica teve início, o que aconteceu? Começou-se a observar esses fenômenos, conhecidos como fenômenos lunares transitórios, de maneira cada vez mais acentuada e também com mais detalhes. Tá? Ou seja, um ano antes justamente de nós chegarmos à Lua com as primeiras missões tripuladas, em 69, esse relatório, em 68, já estava sendo liberado e formava claramente aquela ideia. O quê? Que nós iríamos encontrar na Lua, através dos nossos astronautas, provavelmente alguém já lá. Vários dos fenômenos relatados aí, com certeza, nesse compêndio, têm origem natural, só que outros não. Por exemplo, objetos luminosos que levantavam voo de determinadas crateras e pousavam em outras. Em determinados momentos, cúpulas que apareciam, cúpulas gigantescas, por exemplo, como várias vezes aconteceu no chamado Mar das Crises, lá na Lua, eram vistas pelos astrônomos, só que tempos depois desapareciam, como se tivessem sido desmaterializadas. Né? Objetos que pareciam partir da Lua para o espaço interplanetário, enquanto outros iam em direção à Lua e pousavam dentro de determinadas crateras, entre outras coisas. E uma série de outros fenômenos luminosos. Sempre se especulou sobre possíveis contatos entre os nossos astronautas e alienígenas na Lua durante o projeto Apollo. Alguns desses astronautas chegaram a afirmar, nos últimos anos, que inclusive fotografaram na Lua, nas suas caminhadas pelo solo lunar, pegadas que não eram as deixadas por eles próprios, que já estavam supostamente na Lua deixadas por alguém antes. E essas pegadas muitas vezes tinham um tamanho mais avantajado dos sapatos ou botas dos nossos astronautas. No mesmo site da primeira imagem, eu localizei essa ampliação que vocês estão vendo ali à direita, que é a ampliação de uma dessas imagens, dessas pegadas de padrão totalmente diferente das pegadas deixadas pelos americanos. Reparem, vou pegar aqui o laser, que a pegada dos nossos astronautas ela tem um envoltório. E a ampliação da pegada deixada, não se sabe por quem, ela não existe essa ligação. Reparem, o solado é totalmente diferente. Essas fotos desse tipo, né, na verdade, existem várias outras fotos desse mesmo tipo, no mesmo site, atribuídas a Apollo 12 e também a Apollo 14. A NASA libera liberou essa imagem que vocês estão vendo ali à direita, como as outras também, tendo como única referência o seguinte: pegadas. Aí, se vocês quiserem acreditar que são de alienígenas, tudo bem para elas. Se quiserem acreditar que são nossas, de sapatos que nunca foram usados, da mesma maneira. É mais um exemplo. Agora, será que realmente essas pegadas foram deixadas nos pontos de pouso, curiosamente, de maneira coincidente, antes de nós chegarmos lá, ou elas são evidência de algum tipo de interação direta? Olha, nós descemos em 6 pontos com sucesso na Lua com naves tripuladas, da Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Será que a gente pousou exatamente nos lugares onde alguns alienígenas antes tinham deixado as suas pegadas? Seria muita sorte, né? Eu acho mais provável que tenha havido uma interação e essas pegadas sejam justamente algum tipo de evidência dessa interação entre os homens que foram à Lua e alguém que já estava acompanhando justamente essas missões. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Por incrível que pareça, se vocês entrarem no site hoje do Instituto Lunar e Planetário da NASA, vocês vão encontrar lá como uma das opções para vocês observarem as imagens, a seguinte referência. Em que ano nós estamos? Alguém tem dúvida aí que nós estamos em 2012? Acho que não, né? A NASA tem a coragem hoje de publicar imagem desse tipo com a seguinte referência. Reparem bem, novas fotos do projeto Apollo. Olha, o projeto Apollo que levou o homem à Lua acabou em dezembro de 72. O que eles fizeram com essas fotos até hoje? Por que só agora elas estão sendo liberadas? Elas estão sendo liberadas para que essa preparação comece a acontecer, já que a gente está, na minha visão pessoal, de outros colegas, próximo de realmente um acontecimento muito especial. Agora, o que vocês estão vendo ali que eu não expliquei? Desse ponto esquerdo até o direito, a gente tem aproximadamente 10 quilômetros de extensão, para vocês terem uma ideia do que vocês estão vendo. Isso aqui é um rastro gigantesco, com aproximadamente 8 quilômetros de extensão, deixado por esse objeto aqui, que tem mais de 100 metros de altura. Aqui nós ampliamos, a gente mudou, inverteu a posição da foto, né? Vocês têm aqui o rastro, o outro rastro, são estruturas na forma de torres gigantescas que foram movimentadas pelo solo lunar, não se sabe por quem,
né? Por quem no sentido de conhecermos a identidade, é claro, né? Mas a natureza, sim. Foram movimentadas em vários pontos do nosso satélite natural, não apenas nessa região lunar, num passado que a gente não pode precisar. Por quê? Porque na Lua não existe erosão, não existe chuva, não existe vento, não existe ar. Então, por exemplo, a gente não pode dizer que isso foi feito, por exemplo, um dia antes da foto ser batida. Porque uma imagem de milhões de anos, ou melhor, um rastro feito há milhões de anos, vai parecer tão novo ou tão velho aos nossos olhos numa fotografia dessa, pela falta da erosão, como algo deixado lá, por exemplo, há uma semana atrás. Tá? Agora, o fato é que a Lua está repleta desses rastros deixados por esses objetos, que em algumas vezes são vistos. Existem rastros que simplesmente não tem nenhum objeto no seu início nem no final. Como isso é possível? Só se o que o produziu esses rastros tenha ganhado altura e ido para o espaço interplanetário, é a única explicação. Repare agora o detalhe geométrico da sombra produzida pelo objeto, pela torre. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a NASA começou a ser interpelada em relação a essas imagens, liberadas por ela, quando ela é interpelada, é obrigada justamente a dar uma explicação. Ela dá uma explicação absurda e convencional. Ela disse que esses rastros desse tipo, na verdade, todos eles, foram produzidos pelo chamado fenômeno que ela havia descoberto recentemente, reparem bem, das pedras rolantes lunares. As pedras começam a rolar na Lua, pedras gigantescas, e deixam um rastro. Só que uma pedra não vai deixar uma sombra com esse padrão geométrico aqui que vocês estão vendo, é claro. Tá? Agora, o que me fez voltar a investigar profundamente esses sites a partir de 4 anos atrás? Esse cientista chamado Dr. Ken Johnston, que na época do projeto Apollo, ele era uma espécie de grande gerente a classificar as imagens, tanto a nível de filmagem quanto de fotos trazidas da Lua, ele deu uma entrevista para um jornal pouco conhecido, em outubro de 2008, fazendo, entre outras coisas, a seguinte declaração: recebi ordens para destruir as fotos mais críticas que demonstravam a existência de ruínas e tecnologia extraterrestre na Lua. Não é um ufólogo, um aficionado da ufologia que está falando isso, é o próprio gerente que classificava as imagens do projeto Apollo no final da década de 70. Para quem ele deu essa entrevista? Qual é o jornal pouco conhecido? New York Times. Tá? Ele não durou 2 semanas mais na folha de pagamento da NASA, ele foi demitido. E passou a correr o mundo divulgando essa verdade que ele havia participado no passado desse tipo de acobertamento. Quando eu descobri essa notícia, eu mergulhei novamente nesse site, comecei a descobrir vários outros, nenhum deles é secreto, mas vocês precisam ter alguma noção e algum conhecimento da área da astronáutica e da exploração espacial para poderem achar esse tipo de documentação. Tá? Porque, por exemplo, alguns desses sites são específicos das espaçonaves, outros são de institutos, outros são de assuntos ligados à exploração espacial. Né? Quem já ouviu falar de uma espaçonave chamada Mars Global Survey aqui, que foi a Marte? Ou seja, para vocês botarem esse nome, por exemplo, no Google, para acharem o site específico dessa espaçonave, vocês têm que conhecer essa espaçonave. Né? Então, a única dificuldade é essa, por exemplo. O que aconteceu? Eu mergulhei nesses primeiros sites, que forneciam outras indicações para outros, e nesse espaço de 4 anos, pessoalmente, já recolhi mais de 600 imagens do tipo do anterior, ou das anteriores. Outros colegas do exterior estão descobrindo também a mesma coisa. Por quê? Porque foram liberadas aproximadamente 3 milhões de imagens pela NASA. E no meio dessas 3 milhões, se vocês pesquisarem, vocês começam a achar coisas desse tipo que vocês vão ver aqui. O Dr. Ken Johnston, né, declarou o quê? Que houve a ordem para a destruição, só que ele disse que nem todas foram destruídas. Tá? E eu descobri, pesquisando o mesmo site, Lunar and Planetary Institute, dele, o quê? Que estão faltando várias fotos, segundo a própria NASA, que desapareceram. Agora, como é que as fotos desaparecem dentro da NASA? Quando você clica, por exemplo, nos números dessas fotos aqui, essas fui eu que achei. Tá? Aparece uma tela branca. Aquilo não é produção minha, não. A produção minha foi o texto vermelho que eu joguei em cima. Tá? Aparece simplesmente uma tela branca que foi fotografada com a referência, imagem desaparecida. É um site de alta tecnologia, mas quando no lugar das fotos desaparecidas, os números estão lá. Vocês clicam nesses números, e vocês vão poder achar, por exemplo, essa mensagem, confirmando a afirmativa, justamente, que o cientista da NASA tinha feito. Agora, por que a NASA está fazendo isso? Está nos deixando descobrir até que fotos desapareceram. Porque eles querem nos mostrar que nós já podemos ver, na verdade,
parte da realidade, mas não ela totalmente. Essa é a minha visão, em relação a uma série de coisas que vocês vão ver. Ou seja, ao mesmo tempo, ela libera o material, quando você descobre, ela diz que aquilo ali não tem nada, né, mas a explicação é tão absurda que eu tenho certeza que ela quer que a gente tenha certeza a nível do seu comando maior do que eles estão mentindo. Não pode haver outro motivo. O que aconteceu com o projeto Apolo? Ele foi interrompido na Apolo 17, nós teríamos até a 20. E, surpreendentemente, aconteceu o quê? Né? Alguém lembra? Era a época da Guerra Fria, em alta escala. Os russos e os americanos se tornaram amigos no espaço e passaram a fazer voos só na órbita terrestre e nunca mais voltaram à Lua com naves tripuladas. Os soviéticos nem tentaram mais. Eu costumo dizer o seguinte, que a Guerra Fria acabou no espaço pelas descobertas feitas tanto por soviéticos quanto também pelos próprios americanos, né? E passaram a ter conjuntamente contatos com UFOs no espaço, na órbita terrestre. Aqui vocês têm uma das imagens mais impressionantes, já da década de 70, de um objeto gigantesco que se aproximou durante uma das missões do laboratório espacial norte-americano Skylab. Mais uma vez, vocês têm ali o código e a numeração para acesso da fotografia no site. Agora, esses seres interessados em preparar a humanidade progressivamente para o contato final, para essa aproximação, e eles se dizem responsáveis também pela nossa própria presença no planeta, e aqui eu tenho que abrir rapidamente um parênteses. Agora, apesar da palestra não ter esse teor hoje, como já falei que outras a gente tem, que outras vezes a gente já usou. O que acontece? Vocês estão vendo uma ilustração simplesmente da chamada Operação Prata. Tá? A minha investigação, e de alguns colegas que são parceiros do Brasil e do exterior, revelou para mim pessoalmente e para outros que também defendem a mesma ideia, o seguinte: que ideia é essa? Que a nossa humanidade, desde as mais remotas eras, vem sendo acompanhada pelo fenômeno UFO, é claro. Tá? E que a parcela maior desse fenômeno é constituída, e tem por trás, na verdade, várias raças com diferentes níveis evolutivos, em termos espirituais e também científicos, ou técnicos. Tá? Outra coisa, como a amiga e irmã Mônica fez menção, o universo com certeza não é feito totalmente nem só de anjinhos, nem de demônios. Agora, na minha visão pessoal, o que acontece? A maior parcela do fenômeno ufológico, no passado como no presente, está relacionada a uma espécie de uma comunidade cósmica que se diz responsável pela nossa própria presença no planeta, e que dos quais nós seríamos descendentes degenerados que tivemos que passar pelo novo processo de evolução. Na visão dessas transmissões, recebidas por abduzidos e contatados, o que eles estão fazendo nos últimos milênios é intervir no nosso código genético para que o homem, segundo eles, volte a ser aquilo que ele foi no passado, para que a gente possa ser exatamente aquilo que eles continuaram a ser e são hoje, e demonstram isso nesses contatos. Tá? Então, é claro que vocês não estão livres de terem um contato, de repente, numa madrugada, numa estrada à noite, serem abduzidos por seres que não têm uma evolução na área da ética ou da espiritualidade que façam com que eles tratem vocês, por exemplo, dentro de algum tipo de respeito. Agora, o que eu afirmo e insisto sempre, é que a maior parte do que está por trás do fenômeno ufológico está relacionado a uma atitude positiva de intervenção no nosso código genético para levar a humanidade a voltar a se integrar a uma espécie de comunidade da qual ela seria descendente. Isso é um super resumão, quem comprou meus livros aí vai ler isso aí em detalhe. Tá? Então, tudo aqui praticamente que eu estou mostrando a vocês, na minha visão pessoal, tem a ver com esse tipo de acompanhamento, intervenção genética e também preparação para o dia do nosso reencontro. O que aconteceu na Amazônia? A partir do meio do ano de 77, acontece uma gigantesca onda de aparições, que vai crescendo progressivamente, até atingir principalmente o estado do Pará. Populações começam a entrar em estado de perplexidade, de pânico. Na ilha de Colares, mais da metade da população abandonou essa ilha porque os objetos começaram a se aproximar a 5, 10 metros das casas à noite. E esses objetos projetavam os feixes de luz, muitas vezes, sobre as mulheres, sobre o seio esquerdo, deixando algumas marcas. Tá? O que aconteceu? A situação chegou num nível tão de grande descontrole que foi cobrado por um dos prefeitos do município, de um dos municípios da região, do município de Vigia, que é limítrofe com o município de Belém, cobrou do primeiro comando aéreo regional providências, já que era um fenômeno aéreo, então cabia a Força Aérea entrar naquele jogo, explicar o que estava acontecendo e apaziguar a própria população. Os militares foram para lá, ficaram impressionados com a quantidade de relatos, eram milhares de pessoas como testemunhas, centenas às vezes simultaneamente dos mesmos fenômenos. Durante 2 meses eles correram atrás do fenômeno,
Nos 2 meses seguintes, quando o coronel Holanda, na época capitão, coronel Irangê Holanda, na época capitão, se tornou comandante da operação, o que aconteceu? De pesquisadores de casos já acontecidos, eles passaram a ser os alvos desses objetos, dessas sondas, dessas naves. Onde quer que eles estivessem, o que acontecia? Esses objetos sobrevoavam os acampamentos, suas embarcações desses militares, todos da área da inteligência do 1º Comando Aéreo Regional, se deixavam fotografar e filmar a menos de 100 metros de distância. E segundo o comandante da operação, confidenciou a mim, Gevaer, permitindo as gravações que nós fizemos conjuntamente, antes da sua morte, 20 anos depois, algumas dessas naves chegavam a ter 100 metros de diâmetro. Isso tudo foi fotografado mais de 500 vezes e foram feitas várias horas de gravações. Nenhum desses militares sofreu qualquer sequela, nenhum deles sofreu qualquer raio ou foi atingido por qualquer tipo de fenômeno desse nível. Ou seja, eles fizeram uma clara demonstração para demonstrar a presença deles e as suas capacidades tecnológicas, no caso, para a Força Aérea Brasileira. Tá? Aqui vocês têm uma das fotos, essa inclusive apresentada como sendo de autoria do próprio comandante da operação. É um disco voador, claramente, à noite, em Colares, um objeto de 30 metros. Aqui já, uma das naves de 100 metros, vocês estão aqui, de 100 metros, aqui vocês estão diante de um fotograma de um dos filmes. Esse objeto que teria 100 metros de diâmetro. E numa das vezes se aproximou até 70 metros de uma embarcação onde estava o próprio comandante da operação. Nessa noite eles bateram fotos, gravaram vários filmes e ainda gravaram um som bem leve, bem ao fundo, que era emitido por esse objeto. E mais do que isso, com o final da Operação Prato, o próprio comandante, reparem bem o que aconteceu, o próprio comandante da operação, na época ainda capitão, que morreu como coronel, recebeu a visita dentro das instalações militares do 1º Comando Aéreo Regional, onde ele residia, de 2 desses seres que se materializaram dentro do quarto onde ele se preparava para dormir. Um desses seres se aproximou dele e disse o seguinte, não foi telepatia, segundo o coronel. Ele falava e articulava a voz realmente, né, com a sua voz. Ele teria dito numa voz metalizada o seguinte, não vou lhe fazer nenhum mal, não se preocupe. No dia seguinte, ele acorda, sem lembrança de nada, e descobre que 2 objetos haviam sido aparentemente implantados abaixo da pele do braço esquerdo. E esse aqui é o momento em que ele mostra para mim, Gevaer, os 2 objetos. Aqui o retangular, e aqui um outro que lembrava a forma de um pedaço de uma agulha de tricô plástico. O Holanda está apertando uma das pontas e a outra ponta aparece mais à frente. Não há nenhum sinal de corte, nenhum sinal que nos levasse a acreditar na presença de algum tipo de objeto convencional que tivesse, por acidente, entrado dentro do corpo do Holanda. Tá? É uma das evidências desse nível de interação que aconteceu entre a equipe de Holanda e justamente esses seis. Agora, qual era a visão, esse é um ponto fundamental, do comandante da Operação Prato, que investigou os casos dos moradores e teve seus próprios contatos, em relação ao fenômeno, era positivo ou não? Holanda desenvolveu a seguinte ideia, que aqueles seres provavelmente estavam retirando realmente, através dos tais filetes luminosos, ou raios luminosos, algum tipo de material biológico, provavelmente sangue, para que de uma maneira sorológica fosse estudado por essas raças, ou por uma dessas raças, para que eles pudessem se prevenir contra as nossas patologias, contra as nossas doenças, já que na visão do próprio Holanda eles estavam se preparando para conviver diretamente com a nossa humanidade. E ele tirou esse tipo de ideia a partir do quê? Porque ele foi um dos homens que liderou alguns dos primeiros contatos com povos indígenas da Amazônia. Então, como a Holanda tinha a preocupação, junto aos seus comandados, de não passar gripe, por exemplo, ele achou que essa retirada de material biológico de algumas mulheres e de alguns homens, em menor escala, foi feito com esse tipo de objetivo. O que aconteceu? Quando a Força Aérea chegou lá e interagiu diretamente com os moradores, o pânico acabou, a perplexidade foi cedendo e aquela histeria que tomava conta da população, simplesmente, segundo os próprios relatórios da Força Aérea, que eu tive a chance de ler, desapareceram. Ou seja, a Operação Prato mostra o quê? Que ao desconhecido, o grande perigo para a humanidade, frente a qualquer tipo de fenômeno mais inusitado ou transcendente. Aquelas pessoas que entravam em pânico, atiravam com as suas armas de fogo contra esses objetos, né? Às vezes atiravam morteiros contra os objetos quando eles apareciam. Quando a Força Aérea chegou lá, inclusive, segundo informações que eu tive, né,
falava abertamente que não era coisa do demônio, que não havia motivo para aquele pânico, que não havia motivo para se atirar contra aqueles objetos, e parece que alguns dos militares chegaram até a falar abertamente para algumas daquelas populações que aquilo era de outro mundo, mas não no sentido que aquelas pessoas pensavam, no sentido negativo, mas de outros planetas. O pânico sumiu. Nós podemos usar toda a evolução do estudo da Operação Prato pelos militares como um exemplo para a própria humanidade em termos gerais. Vamos lá. Aqui vocês têm, eu estou quase igual, né? Isso foi em 97, né, ao lado do Coronel Holanda, justamente no momento que ele estava desenhando os seres avistados durante a Operação Prato. Deixando a Operação Prato, como a gente falou, a gente vai falar... Agora, o que eu queria mostrar com a Operação Prato, rapidamente? A gente não vai aprofundar esse tema. O quê? Que justamente esses seres fizeram todo o possível dentro das suas limitações de atuação, né? Já que eles não poderiam descer, por exemplo, em Brasília, naquela época, como hoje, também não poderiam ainda, devido às nossas próprias incapacidades de compreendê-los, né? Fizeram todo o possível para mostrar-se, todos esses seres fizeram todo o possível para que nós tivéssemos justamente aquela condição, no caso da Força Aérea, de entender o que existia por trás daquelas manifestações. Outro exemplo do nível de preparação, né? Vocês sabem que pelo mundo todo aviões têm sido acompanhados, não só militares, mas também comerciais, por esses objetos. E aqui nós temos um caso mundialmente conhecido, que eu estou citando, e a gente vai procurar citar os casos que eu tive contato direto com as testemunhas, como no caso do voo 169 da VASP, de fevereiro de 82. O comandante Gerson Marcel de Brito, eu estive várias vezes com ele, cheguei também a gravar dois depoimentos em vídeo, né? E o que ele descreveu para mim e descreveu para o mundo, a partir da divulgação do fato? Que um objeto que tinha duas vezes o tamanho de um avião jumbo, se aproximou, depois de já acompanhar uma distância maior durante... Oi. O que o comandante Brito me declarou? Que simplesmente esse objeto que vinha mantendo uma distância razoável, mais de 20 milhas, pelo menos, em determinado momento, quando o voo passava sobre a vertical de Belo Horizonte, se aproximou bastante, né? E a intensidade da luz que envolveu esse objeto era tão grande que, segundo ele, dentro da própria aeronave, tudo ficou azulado pela luz que entrava através das janelas. E ele, de uma maneira muito especial, chegou a declarar o seguinte, que ele teve a certeza que por trás daquela aproximação, por trás daquele acompanhamento que durou mais de uma hora, havia justamente alguém, entre aspas, tentando demonstrar a nossa presença no planeta. E ele, inclusive, chegou a sentir uma certa ligação mental, né, como se aqueles seres estivessem querendo demonstrar que estavam vindo em paz e que desejavam justamente algum tipo de contato amistoso, né. Quando o UFO se aproximou muito da aeronave, aí sim o Sindacta reconheceu, como é conhecido bem na história, a presença de um alvo radar bem próximo justamente do avião. Depois o Sindacta voltou atrás e só com a liberação da documentação desse caso, mais recentemente pela nossa campanha, é que nós tivemos a confirmação que realmente tudo havia sido radarizado, detectado por radar. Ou seja, casos desse tipo existem as dezenas e dezenas e mostram, de uma outra maneira, essa vontade de algum tipo de manifestação de contato mais direto. Outro caso emblemático da nossa campanha da ufologia mundial. Maio de 86, 19 para 20 de maio, 21 UFOs são acompanhados por nossos caças, sofrem uma tentativa de interceptação e os radares entram em processo já de saturação dos seus escopos, das suas telas, devido à quantidade realmente expressiva de objetos não identificados, né? No dia seguinte, o então ministro Moreira Lima, vocês estão vendo aqui, chama a mídia nacional e internacional e afirma o quê? Que 21 objetos não só haviam sido detectados pelos nossos radares, objetos claramente não identificados, e que foram, inclusive, perseguidos por 3 caças F-5 da base de Santa Cruz e 3 caças Mirage da base de Anápolis, próximo a Brasília, né? Coloca os pilotos para darem seus testemunhos, com alguma reserva, é claro, e promete para 30 dias depois um relatório detalhado. Alguém tomou conhecimento desse relatório 30 dias depois? Nesse caso, com certeza não, porque ele não saiu, né? Esse relatório só foi divulgado a partir da nossa campanha e da boa vontade da Força Aérea recentemente em liberar a documentação relativa àquele caso, tá? Eu estive 2 vezes pessoalmente conversando com o ministro Moreira Lima sobre esse fato.
Uma vez, junto da jornalista Rejane Schumann, da extinta TV Manchete, na época, que o entrevistamos. E ele afirmou que os fatos aconteceram realmente, tá? Da maneira que ele havia divulgado. E outra vez, mais recentemente, alguns anos antes do seu falecimento, numa pousada que eu tinha na cidade conservatória, onde eu tive a chance de recebê-lo nessa pousada e conversar com ele particularmente durante horas. E ele me revelou casos surpreendentes de colegas seus de farda, da Força Aérea, que em pleno dia tiveram seus aviões militares acompanhados a curta distância por UFOs até claramente de aspecto metálico e discoidal. Tá? Mais um caso expressivo em que esses seres fizeram questão de fazer o quê? Demonstrar para as autoridades nacionais a presença deles. Agora, isso que aconteceu com o caso de maio de 86 no Brasil, que aconteceu com os militares brasileiros na Operação Prata, ou com o próprio comandante Brito, aconteceu N vezes no resto do planeta. Eles não estão aqui para contatar o governo brasileiro, ou americano, ou russo. Eles estão aqui para interagirem com a humanidade como realmente ela deve ser considerada. Como habitante de um único mundo, em termos planetários. Voltando ao espaço. Nessa mesma época, cada vez mais se acentuavam as demonstrações de UFOs dentro do nosso programa espacial na órbita terrestre. Aqui vocês estão diante de uma imagem congelada de um filme que eu possuo, obtido durante por uma das tripulações da Estação Espacial Mir, dos russos, em 91. Esse objeto foi visto descendo totalmente na vertical até se perder dentro da atmosfera terrestre, de uma maneira que nenhum artefato construído do homem poderia fazer sem literalmente ser consumido pelas chamas devido ao atrito, né? Serra da Beleza é um outro tipo de trabalho que eu desenvolvi ao longo de mais de quase 30 anos, na verdade, e em loco mais de 10 anos e meio. É uma das áreas mais ricas em manifestações de UFO do planeta. Tá? Lá o difícil é você achar uma família que não seja testemunha direta do fenômeno. Nós batemos mais de 100 fotografias desses UFOs lá na região. Tá? Investigamos mais de 400 casos dos moradores. E o que nós descobrimos lá? Que serve como base para o mundo inteiro. Existem vários casos desse tipo pelo mundo inteiro, que servem para balizar a noção que eu vou passar para vocês. Muita gente, por exemplo, está esperando que no dia do contato final, grandes naves venham do espaço interplanetário. Naves desse tipo podem até vir. Só que, na realidade, pelas pesquisas que nós fizemos na Serra, que outros colegas fizeram em Resdalen, né, na Noruega, e outros abduzidos têm passado em termos de informação, né, a ideia de que esses seres já estão na Terra em verdadeiras cidades ou bases, ou no nível hiperfísico, ou até a nível do subterrâneo do planeta, né? Ou a nível de instalações cujas entradas estariam embaixo justamente dos oceanos ou dos mares. Tá? A Serra da Beleza é um exemplo disso, porque existem casos de vários moradores, e eu vi isso acontecer pelo menos uma vez, dos objetos saírem em determinadas montanhas, se movimentarem pelo céu da região, para depois voltarem e mergulharem ali. Só que ali não existe nenhum tipo de abertura física, não existe uma caverna, uma gruta, nada. Ou seja, trabalham com níveis diferenciados, vibratórios, ou seja, trabalham... 10 minutos? Tá bom, vou fazer um milagre, a gente vai até onde a gente conseguir. Tá, obrigado. Mano. Né? Então, eu tive a chance de pesquisar casos lá nessa região, em que o abduzido foi levado para o que parecia ser uma grande instalação desses seres dentro da crosta terrestre, abaixo justamente do Sol dessa região. Né? E isso não acontece apenas na Serra da Beleza, isso acontece pelo mundo inteiro. Ou seja, cada vez fica mais claro que nós dividimos o planeta com esses seres há muito mais tempo que a gente poderia imaginar. Literalmente dividimos. Nós não somos donos de nada aqui. Estamos aqui de passagem, como na verdade eles mesmos com certeza. Aqui algumas das fotos de UFOs da região. Vamos ter que correr. Tá? Essa batida por mim mesmo. O objeto saiu de trás da montanha. Nessa imagem vocês têm, parece uma foto de dia, não é? Mas é uma foto batida com vários segundos de exposição, das trajetórias de dois objetos. A de cima aqui é um avião que passava pelo céu da região, e aqui de uma sonda ufológica que se movimentava da esquerda para a direita. E aqui as estrelas na forma de traços, devido à rotação da Terra, já que a câmera fica aberta há vários segundos, registrando o movimento aparente da esfera celeste. Essa aqui é uma outra foto que eu bati, em que o objeto esférico ele reduziu o seu brilho e desceu. A claridade, se nós estivéssemos totalmente no escuro, vocês iam ver o sinal do limite da montanha, que vai até esse ponto aqui.
Nós conseguimos fotografar justamente na Semana Santa de 1989, em plena pesquisa na Serra, o momento em que um desses objetos entrava, mergulhava na tal montanha, que os moradores que moram do outro lado dela alegam também que veem os objetos saindo e entrando. O que os casos da ufologia mais recentes, a partir da década de 70, começaram a nos apresentar? Abduzidos, contatados, recebendo informações da chamada origem extraplanetária da nossa humanidade. Um dos casos mais importantes foi o de Bianca e Hermínio Reis, que eu tive a chance de comprovar e de balizar informações recebidas através dos conhecimentos que eu tinha, já da área da arqueologia, antropologia e paleontologia, né? Seja de aspecto humano, né, que se diziam os verdadeiros responsáveis pela nossa presença no planeta. Nós seríamos descendentes, segundo eles, de um processo de colonização feito por eles aqui há milhões de anos atrás, que depois se degradou por conta de um grande cataclisma, e nós tivemos que depois das condições normais do Sol terem voltado a se manifestar, passamos a sofrer uma intervenção genética para nos recuperarmos. E o importante, esses seres de aspecto humano, cada vez mais aparecem nas hipnoses, reparem bem, como comandantes dos próprios cinzas dos próprios greys, que são tidos por muitos como negativos. Ou seja, se os greys fossem tudo de negativos que a gente imagina, ou alguns ainda imaginam, nós estaríamos perdidos, porque até os bonzinhos são os verdadeiros comandantes deles, né? Os greys fariam apenas um trabalho justamente braçal de intervenção genética que as pessoas até hoje não compreendem. Outra coisa que o caso Carran trouxe, a informação de maneira acentuada de que o homem, justamente, tem que encarar a realidade multidimensional ou espiritual de cada um de nós e do próprio universo, né? Que isso é uma realidade. A gente vai ter que pular esse pedaço aqui. Várias crianças estão tendo contato justamente com esses seres, pular não a totalidade da explicação, mas parte dela. Várias crianças, a minha filha passou por isso, são contatadas entre os 3 anos e pouco e os 5 anos de idade, em média, por esses seres em termos extrafísicos, né? De uma maneira surpreendente. Eu vivi esse tipo de experiência com a minha própria filha, que serviu para eu entender mais um detalhe do que está sendo feito. E o interessante é que essas crianças não encaram esses seres como negativos. Primeira fala da minha filha, apesar de tudo, eles não parecem maus. Depois ela reconheceu a coisa num nível maior, quando disse, 2 anos depois, o seguinte: esses são os verdadeiros amiguinhos que aparecem nos meus sonhos. Quando ela viu pela primeira vez, na casa da minha mãe, um desenho de um grey desse, de um ser desse. Outra coisa que está acontecendo também, o Vaticano, de maneira surpreendente, começa a abrir o jogo. Começa a falar abertamente de vida extraterrestre em termos de possibilidade. E fala mais ainda o quê? Que existindo eles devem ser considerados nossos irmãos. Dá para acreditar que isso está acontecendo, por acaso? O Vaticano é justamente uma das instituições que mais conhece o fenômeno UFO em termos mundiais. Eles já pesquisavam o fenômeno UFO de maneira sigilosa, antes até dos americanos. E eles têm uma coisa que os americanos nunca tiveram: todo um dossiê das aparições passadas registradas pela igreja, que ela interpretou de maneira divina, ou com fenômenos de cunho na divindade maior. Aqui vocês têm uma única declaração que eu pensei de Monsenhor Conrado Balducci, que deu uma entrevista para a revista UFO, que o universo, foi um dos assessores diretos do Papa anterior, que o universo é cheio de vida, não há nada mais óbvio que isso, que estejamos sendo observados por seres pertencentes a civilizações avançadas, idem. A questão está em entender o que querem aqui nossos misteriosos e curiosos visitantes. Isso não aconteceu, uma declaração dessa, sem o aval do próprio Papa, João Paulo II, com certeza. Agora, por que está acontecendo isso? Essa mudança drástica do Vaticano? Porque o Vaticano sabe que está para acontecer, como eu falei no início, como a Força Aérea Americana, como as principais nações, algo de fundamental importância para a humanidade, que finalmente chegou o momento, de maneira definitiva, que essa humanidade, progressivamente, tem que receber a mínima preparação. Campanha UFO, liberdade de informação já, a gente já falou muito disso, a gente vai aproveitar para pular, mas o que estava acontecendo nesse momento? Esse operador de radar, do SINDAC, militar, estava mostrando para o grupo da CBU, o GEVAE, ali à esquerda a minha pessoa, tá? Como os UFOs eram detectados nas telas do radar aqui em Brasília. Dá para acreditar que isso aconteceu em 2005? Né? Quem diria um mês antes que isso poderia acontecer 30 dias depois? Ninguém, né? Isso é sinal de quê? Sinal dos tempos que estamos vivendo. Vamos lá. Quantos minutos eu tenho? E aí? 5 minutos? Tá.
Tem um abono, a minha amiga está sendo boazinha comigo, a Mônica está dizendo que eu tenho um abono porque eu fui interrompido. Tá bom? Querem ver uma prova que a NASA quer que a gente descubra aquilo que ela não pode falar oficialmente, que ela continua a negar? Todos vocês conhecem a história praticamente da face de Sidônia fotografada pela Viking, pelo projeto Viking em 76 em Marte, junto com aquelas formações piramidais à esquerda. Esse é um dos sites da NASA relativo a Marte que eu exploro. Só para vocês terem uma ideia, só nesse site da NASA a gente tem 220 mil imagens para ser estudadas, liberadas, com 3 níveis diferentes de possibilidade. Nós acessamos aquela imagem da esquerda, tá? Através de uma opção de definição, cujo link oficial é esse aqui. Tá? Tinha um terceiro link, ou melhor, não o link só aparece se você der o clique na possibilidade de definição. Tinha uma terceira opção de definição muito mais pesada. Que nos primeiros dias da investigação dessa imagem eu não optei porque ia demorar muito tempo. Só que mais tarde, recentemente, quando eu estava já para finalizar meu livro específico de Marte, que vai sair em abril, provavelmente, que é o meu 7º, tá? Eu resolvi clicar na última definição, na possibilidade de definição, e tive uma surpresa. Em vez de uma imagem mais ampliada, dessa foto aqui, dessa área, começou a formar-se uma tira, que era a tira original cobrindo toda a área de Sidônia. Só que a NASA queria nos mostrar uma coisa que a gente já podia ter notado antes. Tá? Se isso aqui parece metade de um rosto humano erosado pelo tempo e antiguidade da própria construção, da estrutura, isso aqui que tem 400 metros de altura e 1.580 metros no eixo maior, tá? Se a gente invertesse de cabeça, passasse para essa imagem para colocar ela de cabeça para baixo, o que aparece? Reparem aqui à direita. Aparece metade da fisionomia de um Grey. E a NASA consertou a posição da fotografia através desse link para a gente descobrir isso. Sabe quando ela postou isso? Não foi agora, não. Isso já estava postado para ser descoberto desde o ano de 2000. Tá? Aqui vocês têm um ano aqui, no link. Ou seja, se a gente duplicar a imagem, duplicamos a imagem. Olha aqui. O que vocês estão vendo? Não é uma reprodução de um Grey? Agora, quem consertou e nos deu essa indicação foi a própria agência espacial, que continua a dizer o quê? Que isso aí é uma ilusão. Temos ou não temos razão para acreditarmos que algo de muito especial é do domínio de todas essas instituições que eu estou citando, inclusive a NASA. Esse é um dos UFOs fotografados em Marte pelo rover Spirit. A gente vai pular isso aqui. Não vai dar para explicar isso aqui. Tá? Vamos ter que pular. É só para mostrar o seguinte, esses rovers foram para Marte para durarem apenas 90 dias. Um deles está desde 2004 funcionando até hoje. A dificuldade qual era? Painéis solares ficariam sujos pela poeira, não haveria possibilidade de captação de energia solar para transformação em eletricidade. Periodicamente, esses rovers são literalmente limpados, aparentemente aspirados por alguém. Aqui vocês têm... Reparem, depois de uma pane elétrica que levou o rover ficar vários dias sem poder tirar fotografias, aqui vocês têm os links que identificam essa descoberta que eu fiz recentemente. Porque isso aqui... Eu queria falar o seguinte, o que aconteceu. A NASA já tinha afirmado antes, em 2005, que o Spirit estava a ponto de morrer, literalmente falando, porque os painéis estavam ficando muito sujos. E realmente houve um processo de quase falência e encerramento da missão. Só que, de repente, ele apareceu quase que totalmente limpo. E aí a NASA afirmou o seguinte como explicação, já que a energia ficou novamente com todo o seu potencial. Que os mesmos ventos que haviam levantado a poeira durante meses para sujar o Spirit, numa única noite tinham conseguido limpar. Né? O que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa imagem aqui é dele limpo quando chegou, de parte da... Isso não são os painéis, mas é uma parte superior do próprio rover. Isso aqui é quando ele chegou, no dia 9 da missão, o Spirit, como ele estava 357 dias depois, a ponto justamente de ir para a falência elétrica, aqui é o link. Isso aqui todo mundo acessou, a NASA divulgou isso amplamente. Tá? Isso aqui é como ele estava, logo em seguida. E como, depois da primeira limpeza, a mesma região, o vento que sujou, o mesmo vento limpou. Tá? Isso vários pesquisadores já tinham localizado. Recentemente, no findar do meu livro,
fazendo novas pesquisas num outro site da NASA, que tem simplesmente 300 mil imagens só desses dois rovers, do Spirit e do Opportunity. Vamos pular isso aqui. Eu descobri essas imagens, é o dia 445 da missão. O rover preservado, reparem que as rodas estão limpas, né? Depois da primeira limpeza. Dias depois ele aparece soterrado. Aí há o bloqueio, a falência da captação de energia, e quando ele volta a operar, para surpresa da NASA, no dia 453, as rodas, segundo ela, as fotos que ela liberou, estão enterradas, estão reparando? Ou seja, ele foi alvo daqueles ventos que estavam, na verdade, sujando já antes, né? Só que, dias depois, aí houve a falência total nesse espaço. O que acontece? Os painéis aparecem limpinhos de novo, só que num grau totalmente impossível para o vento fazer. Reparem que aí a NASA começou a fotografar cada um dos orifícios superiores do rover, e não encontrou um grão de areia. Um grão de areia, como vocês podem observar. E aqui vocês têm um link de cada imagem dessa que eu localizei nesses sites que totalizam 300 mil imagens. Reparem, ela mesma quis descobrir o que tinha acontecido. Tá? E todos os links oficiais do site. Tá? Agora, repare, eu vou praticamente ter que terminar agora, tá? Mas o que acontece aqui? O que eles descobriram e por que a NASA estava nos ajudando a manter esses rovers funcionais? Eles estavam fotografando ruínas da antiga civilização marciana de perto, como a gente está descobrindo, e outros colegas também do exterior, que vão sair no meu próximo livro. Tá, que a gente já mostrou em outros eventos específicos disso. Estava fotografando fósseis da antiga vida do planeta que havia existido há milhões de anos. E alguns desses fósseis são exatamente iguais aos que a gente tem aqui na Terra. Aqui só um exemplo. É a foto original, tá? Não estou conseguindo ler o número lá. Panorâmica, só qual é o número? 436. Né? Tá? No site justamente que eu estou fazendo referência. Tá? Nessa área aqui que vocês estão observando aqui, aí essa não é uma descoberta minha, o pesquisador português José Garrido descobriu vários desses fósseis. Então vocês vão ver agora o trabalho do Garrido ampliado dessa mesma região. Os fósseis, na verdade, estão aqui. Tá? Aqui e aqui. Reparem. Reparem aqui. Fósseis de forma de vida que viveram em Marte há centenas de milhares de anos ou mesmo há milhões de anos. Aqui nós temos o esqueleto completo de um lagarto. Reparem. Será que a NASA ainda está procurando, através do atual rover lá, a Curiosity, tá, provas de vida em Marte? Para vocês verem que a gente vive em dois mundos. Um que é vendido para nós e o outro que as próprias divulgações oficiais, via imagens, estão nos mostrando. Isso aqui é justamente uma representação também batida, é uma imagem batida pelo rover Opportunity, o outro, né, da encosta da cratera Victoria, em que nós temos o quê? Um ETzinho de 3,5 metros esculpido numa rocha marciana. Isso faz parte da documentação que eles estão liberando. Tá? Aqui uma outra prova da presença de alguém. Oi? 3 minutos, tá? Controla aí, Mônica. O que a gente tem aqui? Aqui vocês têm uma descoberta de um amigo meu que trabalha comigo, lá no Rio, Tuco Capax, Arthur Martins. Eu localizei os 3 links oficiais no mesmo site da NASA, que estão aqui. No dia... Vou ligar aqui para... Alô? Pronto, obrigado. No dia 1833 da missão do Spirit, existe aqui nessa posição entre essas rochas, eu mesmo passei, né? Tá. Não, eu passei, apertei o outro. Nós temos o quê? Um objeto aqui. Quando o mesmo rover, 3 dias depois, fotografou a mesma região, reparem, isso a poucos metros do Spirit, o objeto que estava aqui desapareceu. Quem tirou ele daqui? Estão vendo? É a mesma região, 3 dias depois. E 10 dias depois o objeto aparece aqui à esquerda. Isso não é evidência ou não de que alguém está acompanhando ali à volta a essa distância que eu estou dessas luzes, as nossas missões espaciais? Reparem que todo o resto do terreno está exatamente igual. Né? E agora, a gente não pode ver tudo, e eles querem que a gente tenha essa certeza. Então, muitas das imagens que a gente está descobrindo, algumas até dos dias em que fósseis e outras estruturas da antiga civilização têm sido reveladas, aparece assim, com uma tarja negra de forma quadrada ou retangular, nos ocultando parte da imagem. Agora, eles precisavam mostrar essa imagem censurada. Eles estão fazendo isso para quê? Para a gente ter a certeza do quê? De que nós não podemos ver tudo ainda.
Só pode ser por isso, porque como é que eu ia saber que a foto do dia 1530 não era do dia 1531? Alguém de nós tem esse controle? Não tem, né? Reparem, o Rover Opportunity, painéis solares do Rover Opportunity, totalmente limpinho, depois de 2.119 dias em Marte, em vez dos 90 dias que ele poderia durar, em média. Agora, por que a gente está tendo essa cobertura negra de quase metade da fotografia? Será que ali estava aparecendo justamente a mão do Flanelinha? Tá? Porque o que poderia ter de secreto em a gente ver o painel solar, os painéis solares do próprio rover? Justamente eles censuraram várias fotos desse dia da limpeza, que eles falam que é o vento que faz, né? Eu costumo dizer o seguinte: o vento marciano é de primeiro mundo, o da Terra deve ser de terceiro, quarto ou quinto, porque o vento aqui não constrói pirâmides, não limpa rovers ou coisa parecida, né? Para praticamente encerrar agora. Foto, agora não é só a NASA que está começando a nos facilitar a fazer descobertas desse tipo. É uma imagem da Mazda Express, espaçonave da Agência Espacial Europeia. Eu localizei na área 1 e na área 2 o seguinte. Na área 1, quando a gente amplia, a partir da imagem original do site da Agência Espacial Europeia, um complexo de ruínas de padrão geométrico semi-enterradas, reparem bem. Nós temos aqui, uma imagem já em negativo, em que torna mais claro o padrão geométrico das estruturas ali semi-enterradas, né? Será que a geologia marciana resolveu construir quadrados e retângulos gigantescos no Sol de Marte? Isso fotografia da órbita marciana, já, né? Outra imagem. Parece uma ruína de civilização terrestre do passado. Vários níveis, vários patamares também de base geométrica. Quando a gente passa para o negativo, repare o que aparece. Aparecem dois portais. Aqui, ó. Aqui o botãozinho é bem perto aqui, eu estou me confundindo. Repare aqui, são dois retângulos perfeitos. A gente tem aproximadamente quase 100 metros de altura nesses retângulos aqui. Isso não foi feito por acaso pelo vento marciano ou por erosão à base de água no passado. E agora, outro site da NASA, é um site mantido pela Universidade do Arizona e pela própria NASA, que mostra o quê? Veículos que não são os nossos estão andando atualmente pelo solo do planeta Marte, deixando rastros iguais aos lunares. Só que em Marte não existe erosão. Então, se a gente tivesse fotografado essa região um mês depois, a gente não estaria vendo o que estamos vendo. Não, eu me expressei mal, a gente não pode afirmar que são veículos, mas objetos que estão se movimentando pelo solo lunar, de alguma maneira. Ó, os rastros, né? Tá? Aqui vocês têm o número no próprio catálogo do HeRacer, né? Vamos lá. Na Lua, atualmente, essa atual espaçonave está fotografando a Lua da órbita lunar, a americana. Rastros do mesmo tipo, da mesma forma. E olha o que eu descobri num outro site da NASA relacionado à missão Lunar Reconnaissance Orbiter. Essa missão está em curso no momento. Vocês estão vendo nessa posição aqui exatamente uma cratera que está bem no polo sul da Lua. Ela tem 19 km de diâmetro. Reparem o que existe à volta dela. Isso é coisa natural do solo? Ou são estruturas gigantescas com quilômetros de extensão à volta da cratera? Tá? Bem no polo sul lunar. Tá? Agora, essa imagem, por incrível que pareça, eu não tive que achar no meio de 300, 500 ou milhares que a gente está procurando estudar. Ela é uma das imagens já destacadas no próprio site dessa espaçonave, da Lunar Reconnaissance Orbiter. Vocês abrem um site e já está essa imagem lá para ser vista. Né? Por quê? Porque o mundo é outro e o tempo que a gente tem que viver daqui para frente tem um outro nível de perspectiva para a nossa humanidade. Uma ampliação. Dá para acreditar que isso aqui, reparem aqui, como se fossem estruturas de vários andares. Lembrando que a cratera tem 19 quilômetros, para vocês terem uma ideia do que vocês estão vendo aí. Esse é o rover atual, que vai, na minha visão pessoal, e de vários outros colegas, ser usado para começar a passar mais uma parte da verdade. Não tenho dúvida que até o fim da missão da Curiosity, daqui a 2 anos, eles vão finalmente falar alguma coisa a mais, ou seja, que existiu vida no passado do planeta, de nível primitivo, ou que existe sinais de vida primitiva na atualidade. A coisa é bem lenta, só que as imagens mostram que as descobertas já foram muito mais além. Tá? Aqui é um pedacinho de metal que eles estão estudando no momento, que já foi encontrado pela atual missão. Só que o nosso amigo, mais uma vez o Tuco, descobriu mais um sinal de um possível fóssil, agora descoberta do rover atual. Desculpa, ele pulou? Tá, vamos lá. Esse aqui a gente vai pular. Para encerrar agora, antes que a gente comprometa o horário dos colegas seguintes. Como eu disse no início do evento, cada um de nós tem a sua história particular de envolvimento que nos trouxe, por exemplo, para esse evento.
né? Eu coloquei para vocês que o desafio é nós sairmos daqui e transformarmos esse movimento numa coisa cada vez maior, gradativamente maior. Esse contato final só vai acontecer quando a humanidade tiver condições de vivenciá-lo, de uma maneira ampla. Então, cabe a cada um de nós esse tipo de postura. Eu vou ler, para encerrar essa conferência, na minha participação hoje aqui com vocês, o que veio numa das hipnoses, num dos casos que nós temos investigado, quando um abduzido norte-americano regrediu até o primeiro contato físico aos 5 anos. Reparem que mensagem interessante. Eles dizem meu nome, é o que acontece várias vezes no início das hipnoses, quando você regride ao primeiro contato físico. Eles dizem o meu nome em termos de telepatia, né? O contato visual com o objeto havia fisicamente. Dentro de minha cabeça, primeiro dizem que não deveria ter medo. Agora, quem é que está dizendo isso? Justamente os chamados seres cinzas, greys, que são ainda, de maneira equivocada, na minha visão pessoal, tidos como negativos. Não é a hora, quando for mais velho, será o tempo certo. Eles decidirão quando, é para mais tarde, quando for mais velhos. Essas pessoas, frisando, eles estão se referindo aos greys, estão fazendo algo que será bom para todos. Aquele tipo de luz, quer dizer, o UFO, veio para muitas pessoas, além dele. Não apenas para mim. Eles sabem sobre sua vida quando você ficar maior. Conhecem o nosso futuro. Alguns se encontrarão, esses alguns somos nós, tá? Terão algo em comum. Esse evento, por exemplo, verão algo como o que vejo agora. Muitas pessoas veriam esta coisa e na hora certa se encontrarão. Ao seu tempo, o povo da luz estará de volta e as pessoas que os tiverem visto antes não sentirão medo quando eles voltarem. Tá? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Aqui vocês têm os meus contatos. Eu diria, para encerrar, o seguinte para vocês. Tá? Desde que eu me iniciei a nível de interesse nessa área, eu tinha uma certeza que, de alguma maneira, eu chegaria a perceber o que existe por trás do fenômeno UFO. Todos vocês, como eu coloquei, têm caminhos próprios. O importante não é acreditar em nada, é buscar dentro de si aquilo que vocês sentem em relação a esse tipo de coisa. Sempre frisando, procurem se fundamentar em fatos, não apenas numa informação que tem uma única origem. Dentro de poucos anos, cada um de nós vai estar naquela condição, finalmente, de acessar diretamente aquilo que nos acompanha ao longo de toda a história da humanidade. Eu gostaria de agradecer muito a Mônica, ao Gevaer, a todos vocês que estão presentes e ao Cosmos, a nível geral, pela oportunidade desse nosso encontro. Muito obrigado pela atenção. Bem, amigos, esse é um momento muito importante no nosso evento, aquele em que nós vamos fazer a leitura da Carta de Foz do Iguaçu, que, assim como a Carta de Brasília, que foi assinada em 1997 por todos os membros do primeiro Fórum Mundial, essa também será entregue às nossas autoridades. Aquela resultou, muitos anos depois, no movimento UFOS, Liberdade de Informação Já, que culminou com a entrega pelo governo e pela primeira vez na história do Brasil, de uma quantidade significativa de documentos. Nós, quando movemos a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, desde 2004, conseguimos fazer o governo se sensibilizar. E pelo menos a aeronáutica abriu, a partir de 2007, 4.500 páginas de documentos oficiais. Foi um ato de extrema boa-fé, um ato que nos mostrou transparência, credibilidade, com relação àquela arma, a aeronáutica. Porém, nós sabemos, porque acompanhamos a ufologia e a sua documentação, que há muito mais informações ainda sendo mantidas nos quartéis da Força Aérea Brasileira, por alguma razão, que não nos importa qual, nos importa apenas que esses materiais sejam entregues também. E um segundo, porém, muito maior, é o fato de que, quando fizemos o nosso movimento, apenas e tão somente a aeronáutica compareceu. O Exército não compareceu.
A Marinha não compareceu. E essas duas armas têm uma quantidade significativa de informações sobre discos voadores, que até mesmo pelos dispositivos legais, não apenas os morais, que os obrigaria a liberar tais informações, mas também pelos dispositivos legais, essas instituições têm que ceder os seus arquivos ao público, e esses arquivos devem ser acondicionados lá em Brasília, nas prateleiras do Arquivo Nacional da Nação. Nós estamos aqui, hoje, exercitando um novo passo nessa campanha. A campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Ela já foi vitoriosa em 2005, quando nós, pela primeira vez, fomos chamados pelos militares da Aeronáutica para uma reunião em Brasília. Isso saiu até no Fantástico. O mundo inteiro aplaudiu. E ela foi vitoriosa quando, em 2007, começaram a surgir os primeiros papéis, e que seguiram-se nos anos de 2009, 2010, 2011, há vários outros, totalizando as 4.500 páginas. Mas hoje, a nossa iniciativa é pedir a abertura total e irrestrita dos papéis da Aeronáutica e a abertura total e irrestrita dos papéis que nunca vieram a público do Exército e da Marinha. A Carta de Foz do Iguaçu é um documento que está nas suas pastas. Caso não o tenham por alguma razão, temos cópias lá à frente, podem buscá-la. Gostaríamos que vocês lessem e que, se possível, se estiverem com ela à mão, que acompanhassem a sua leitura pelo Marco Antônio Petit, pelo Fernando Ramalho e por mim, a partir desse instante. Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, Brasília, 9 de dezembro de 2012. Sua Excelência, Embaixador Celso Amorim, Ministro de Estado da Defesa, Ministro da Defesa, Esplanada dos Ministérios, Brasília, Distrito Federal. Carta de Foz do Iguaçu. Excelência, os participantes do 4º Fórum Mundial de Ufologia, primeiro UFO Foz 2012, ocorrido em Foz do Iguaçu, de 6 a 9 de dezembro, signatários desta carta e fazendo-o como representantes da comunidade de estudiosos do fenômeno UFO de todo o Brasil e ainda de 15 países, vem muito respeitosamente apresentar os seguintes fatos sob forma de premissas a Vossa Excelência e, ao final, solicitar-lhe providências conforme se segue. 1. Considerando-se a realidade inquestionável das manifestações em nosso planeta dos chamados discos voadores, OVNIs ou UFOs, que já amplamente entendidos por variados segmentos da ciência e dos meios militares há pelo menos 60 anos, como avançados veículos de origem externa ao nosso planeta, de natureza física e sob o controle inteligente, que demonstram-se manifestar-se por meio de avançada tecnologia. 2. Considerando que tais manifestações, que em seu conjunto são conhecidas como fenômeno UFO, vêm sendo acompanhadas e estudadas por autoridades militares brasileiras em inúmeras circunstâncias, inclusive por meio de projetos oficiais da Força Aérea Brasileira, FAB, como o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIONE, em 1969, e a Operação Prato, em 1977, de forma já amplamente conhecida da sociedade por meio de desclassificação parcial de documentos relativos ao seu funcionamento e resultados alcançados. 3. Considerando-se que o registro sistemático e até instrumental dessas manifestações já foi oficialmente reconhecido de forma pública por inúmeras nações do planeta, e que isso igualmente se deu no Brasil, em 10 de agosto de 2010, com a publicação no Diário Oficial da União, mediante a portaria 551/GC3, emitida e assinada pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Junito Saito, tornando conhecido o fato de que a Força Aérea Brasileira, FAB, dispõe e prevê a forma de manuseio de relatos de observação do fenômeno UFO. 4. Considerando-se que inúmeras ocorrências do referido fenômeno, quando registradas de maneira ordenada
e metódica pelas Forças Armadas de várias nações, inclusive as do Brasil, tiveram suas características despertando a atenção de altas patentes dos comandos militares, que constataram que os veículos nelas envolvidos detêm tecnologia incompatível com as conhecidas pela ciência terrestre atual e que, embora admitido apenas em caráter reservado a tais comandos, necessitam de acompanhamento e investigação. O quinto item, o Fernando vai ler. 5. Considerando-se que, em razão de sua natureza já descrita e amplamente conhecida dos referidos comandos militares e de sua constante e crescente manifestação em todo o planeta, o fenômeno UFO tem levado várias nações a despenderem recursos e efetivo militar por meio de instituição de órgãos oficiais para registro, catalogação e estudo de suas características e peculiaridades, e que deste processo surgiu, inclusive, procedimentos de cooperação entre forças armadas de tais países e até, em alguns casos, com pesquisadores e entidades civis para pesquisa do tema visando a justa informação dos cidadãos. 6. Considerando-se que, no Brasil, as Forças Armadas já produziram significativa quantidade de informações e documentação sobre observações, registro, detecções por radar, contatos diretos e até mesmo perseguições aéreas a tais veículos, e que, na sua maioria, tais dados foram classificados em categorias legais de sigilo, algumas assim permanecendo até os dias atuais por motivos injustificáveis, uma vez que não colocam em risco a segurança do Estado e nem da sociedade, como determina o inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Considerando-se, 7, considerando-se finalmente que, apesar de intensos esforços dos estudiosos do tema, como a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, para que, dentro de parâmetros legais vigentes, efetivamente se proceda à desclassificação das informações militares sobre o assunto em sua totalidade e se promova a disponibilização integral desse material para consulta popular e estudo científico, apenas a Força Aérea Brasileira, FAB, cedeu cópias de parte de seu acervo sobre a questão ao Arquivo Nacional, ficando além da própria FAB, a Marinha e o Exército protelando de todas as formas possíveis o justo cumprimento da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação. A referida comunidade ufológica brasileira, sob auspícios da citada Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, e da revista UFO, que há quase 3 décadas promove a pesquisa e a divulgação do fenômeno UFO, respeitosamente solicita a Vossa Excelência que proceda ao que se encontra a seguir, fornecendo por meio de manifestação pública de posição oficial desse Ministério. Item 1. Desclassificação total e irrestrita de todas as informações e documentos gerados anteriormente a esta data por esse Ministério da Defesa, no âmbito das 3 Forças Armadas que tenham qualquer relação com as áreas de estudo do citado fenômeno UFO, notadamente aquelas que têm sido insistentemente solicitadas por ufólogos por meio da citada Lei número 12.527 de 2011 e notadamente aquelas que estão impostas da Marinha e do Exército, que ainda se recusam a atender às solicitações formuladas em várias ocasiões anteriores. Item 2. Estabelecer que, doravante, informações sobre a natureza e a manifestação do fenômeno UFO em território nacional, reconhecidamente de valor científico e cultural, não sejam mais classificadas em nenhuma das 3 categorias de sigilo legal atualmente vigentes. Item 3. Dar conhecimento público de toda a informação relativa ao tema em epígrafe, pretérita ou que venha a ser gerada por esse Ministério, determinando o envio imediato de todo o material original ao Arquivo Nacional e não só de cópias dele, procedimento que vem sendo adotado unicamente e exclusivamente pela Força Aérea Brasileira e ainda assim parcialmente. 4.
criar uma comissão multidisciplinar e mista com a participação de militares das 3 Forças Armadas e integrantes da comunidade ufológica brasileira para que, com a logística militar e a colaboração de ufólogos e cientistas civis, proceda de forma conjunta ao estudo de registro da manifestação do fenômeno UFO, com posterior informação à sociedade por meio de instrumentos informativos regulares e apropriados à importância do tema. Atenciosamente subscrevem todos os conferencistas nacionais em ordem alfabética, todos os conferencistas internacionais em ordem alfabética, todos os demais expositores e membros desse evento também em ordem alfabética. Nós temos aqui 6 versões originais da carta, já assinadas por quase todos os recém-citados, conferencistas nacionais, internacionais, expositores e membros desse evento. E queremos fazer a vocês um convite para que entrem neste processo, para que participem ativamente desse pedido. Se ele for atendido, nós todos teremos a alegria, daqui para frente, de sermos os responsáveis pela abertura mais ampla num processo ufológico que já se viu em todo o mundo. Eu tenho aqui, amigos, nas minhas mãos 3 pranchetas, que tem uma relação, várias folhas, onde se deve colocar aqueles que desejarem assinar e contribuir para esse processo, o seu nome completo, a cidade que residem, a profissão e uma assinatura. Eu vou passar para a Isabela uma prancheta, para a Cris outra, e para a Vivian mais uma. Vou pedir para que elas se espalhem pelo auditório, para que vocês possam assiná-la e participar deste processo. Caso não consigam fazer aqui, ou se alguns dos seus amigos ou vizinho de cadeira estiver lá fora e não tenha presenciado isso, por favor, os lembrem de que eles também podem tomar parte nesse processo. Muito obrigado.